Cenário macroeconômico: juros, inflação, eleições americanas e o que mais devemos saber. Cada vez mais desafiadoras, as inúmeras variáveis que influenciam no desempenho dos ativos estão largamente atreladas ao cenário macroeconômico, não apenas local, mas também globalmente. Acontecimentos econômicos e geopolíticos devem ser considerados para a antecipação de eventos que, mais cedo ou mais tarde, influenciarão a formação de preços dos ativos. O mundo econômico é integrado e produz efeito nos diversos países, independentemente de viés ideológico que assumam. Vejamos o que tem a nos dizer gente que conhece muito sobre o tema. Eu chamo ao palco a Luciana Seabra, que será entrevistadora. Ela é CEO e chefe de análise da IND Investimentos. Tem torcida organizada. E o Mário Toross, sócio fundador e CIO macro da Ibiúna Investimentos. Mário, você devia ter trazido torcida organizada. Eu ouvi gritinhos para a Luciana, não ouvi gritinhos para você. Bem-vindo. Claro. Bom, obrigada primeiro pelo gritinho, fiquei feliz. Bom dia. Um prazer enorme estar com vocês aqui hoje. Estou com uma responsabilidade grande de fazer um bate-papo aqui macroeconômico, né, que espero que traga muita coisa interessante. Para quem não me conhece, eu sou chefe de análise e CEO da IND Investimentos, que é uma casa de análise focada em fundos. E a gente faz análise independente de fundo, quantitativa e qualitativa. E a Ibiúna é uma recomendação muito antiga, né, da IND. Então, um prazer estar aqui conversando com o Toross. Bom, em primeiro lugar, gente, é um momento muito legal para ter esse papo macroeconômico. Por quê? Porque a gente está num momento muito decisivo de macroeconomia, né? Para quem acompanha o noticiário, há uma semana a gente teve uma decisão super relevante de virada de política monetária. Então, o Banco Central americano começando a cortar juro, que era muito esperado, e o Banco Central brasileiro, que há muito tempo estava com juro estável, começando a elevar juro. Então, essa virada é sempre acompanhada muito de perto pelos gestores de multimercados ou pelo mercado como um todo, né? O Mário Toross está aqui do meu lado, é a melhor pessoa para falar sobre isso com a gente hoje, porque, além de ser ex-diretor de política monetária do Banco Central, então ele já participou das decisões de juros, que são muito misteriosas, né, que acontecem lá no Banco Central, a portas fechadas. Ele também é co-CIO, né, então diretor de investimentos da Ibiúna e fundador, que é uma gestora que seleciona ativos de fato. Então, além de analisar o mercado, ele põe a mão na massa e compra ativos de fato para ganhar, né, com esses movimentos de política monetária. A Ibiúna é uma especialista em política monetária, tá? E, além disso, ele também já trabalhou no Santander, né, chefiou a mesa de mercados emergentes a partir de Londres e foi o diretor responsável pelas áreas de tesouraria e mercados do Banco Santander também no Brasil. Bom, Toross, obrigada pelo bate-papo. Vamos começar. Bom, então, falando sobre esse momento-chave, né, ela veio essa decisão dos Estados Unidos, esse corte de juros realmente foi muito esperado, muito ansiosamente esperado. E eu queria que você começasse explicando para as pessoas o que isso representa para o restante do mundo, como que isso impacta. A gente pode esperar um movimento melhor de ativos de risco diante desse corte? Bom dia a todos. Mais uma vez, obrigado pelo convite de estar aqui com vocês, né, o segundo ano consecutivo que a gente está. A Ibiúna, né, sempre apoia os eventos da Women Invest, não só da Women Invest, o trabalho que o Rafael, a Maria Helena fazem é espetacular, nós também fazemos isso com os universitários, nos Invest. Então, é um prazer estar novamente aqui conversando com vocês e principalmente com a Luciana, também, que a gente já há muito tempo faz conversas regulares sobre mercado, sobre a nossa visão lá da casa. Bom, de fato, o que ocorreu de fato relevante, tá? A taxa de juros nos Estados Unidos começou a cair. Em vários outros países, a taxa de juros
já havia começado a cair, inclusive em países desenvolvidos, né, com exceção do Japão, mas, enfim, a taxa de juros na Inglaterra já tinha começado a cair, na Europa, né, o do Banco Central Europeu também já tinha começado a cair, e o Fed começou com uma queda um pouco, inclusive, mais agressiva do que esses outros países. Então, nós entramos num cenário em que já foi um pouco antecipado pelo mercado, mas o que é relevante, de fato, é a queda da taxa de juros americana. Você iniciou um ciclo de queda de taxa de juros americana, um ciclo que é muito esperado, como a Luciana falou, até porque se esperava, e nós lá mesmo, e acho que, né, a grande parte do mercado, seja aqui ou lá fora, acreditava que isso seria um evento que começaria no ano passado, e não esse ano. E atrasou esse movimento, basicamente, e acho que todo mundo seguiu isso pela vitalidade e pela força que a economia americana tem apresentado nesses últimos anos, né? Então, esse evento era esperado, ele começou a acontecer, acho que nós vamos viver um ciclo, um ciclo, na minha visão, que é conjugado com uma desaceleração americana, mas uma desaceleração suave, né, o que as pessoas, né, chamam do soft landing, né? Acho que mais e mais nós estamos consolidando este cenário. Quer dizer, o momento em que o Fed, né, o Banco Central Americano, ele tem, em geral, ele tem um mandato duplo, né? Ele tem que olhar para controlar a inflação no nível de 2%, manter a inflação num nível anual de 2% e manter o máximo nível de emprego possível. Que, na verdade, o dele é explícito, mas todos os bancos centrais fazem isso no mundo, inclusive o brasileiro. Isso não é uma coisa específica do Fed. Mas o Fed tem explicitamente este mandato. E ele está conseguindo fazer isso de forma muito eficaz e muito eficiente, ou seja, está conseguindo reduzir a inflação, conseguiu reduzir a inflação, continuará reduzindo a inflação, ela já está se aproximando da meta do Fed, né? Na meta de 2%, e a taxa de desemprego começou a subir, mas de forma muito leve. Então, quer dizer, é de fato o melhor dos mundos, vamos chamar assim, essa capacidade de fazer o pouso suave. E isso sim, Luciano, entrando diretamente na tua pergunta, tem impacto, de uma forma geral, sobre ativos de risco, né? Ativos, e aí, inclusive de mercados emergentes, né? E também sobre os ativos de risco nos Estados Unidos, crédito e bolsa. Então, a gente tem uma visão de que e esses que, inclusive, já vinham por razões, inclusive particulares, principalmente nos Estados Unidos, né, eles já vinham performando bem lá fora, e eu acho que continuarão nesse sentido. Então, em resumo, acho que tem, de fato, uma oportunidade de mercado para ativos de risco. O Brasil é um caso, depois a gente vai falar um pouquinho de Brasil, nós estamos falando de uma forma geral do mercado lá fora. Mercado lá fora. E aí, falando desse pouso suave, né, que você comenta, a gente também teve alguns sustos de mercado aí nas últimas semanas, mês, sobre uma possível recessão americana, né, uma desaceleração lá fora que sim causaria impacto negativo no mundo todo. O que vocês acreditam? É possível mesmo que essa recessão americana aconteça? Não, eu acho que, quer dizer, a gente mantém como um cenário base, é óbvio que a gente tem que analisar, isso é uma análise diária que a gente faz, mas eu acho que o cenário base é, de fato, um pouso suave, ou seja, uma desaceleração paulatina da economia, conjugada com a continuidade da inflação dos Estados Unidos, que já está rodando em torno de 2,5%, 3%, né? E essa inflação indo em direção a 2%, e a taxa de desemprego americana subindo de forma muito paulatina, ou seja, a economia, de uma forma geral, performando bastante bem. Um tema que eu acho que tem que adicionar, e eu acho que você mencionou isso, e que ocorreu também esta semana, e uma coisa, em alguma forma, você pode
ela é independente, mas tem alguma conjugação, mas eu acho que é bastante relevante, e principalmente para mercados emergentes também é relevante, essa forte atuação do governo chinês como um todo, e não só do banco, começou com o Banco Central chinês, baixando a taxa de juros, mas agora, principalmente nessa última semana, o governo chinês, de uma forma geral, deixando mais claro que vai atuar de forma mais intensa no sentido de estimular a economia chinesa que vem, né, numa desaceleração. Um pedaço da desaceleração é normal, porque, quer dizer, você está terminando o fluxo migratório, né, campo, cidade, é normal que a taxa de crescimento, né, a produtividade passa a crescer menos rápido, não é? E, portanto, a economia, de alguma forma, começa a andar menos. Então, é normal que você tenha uma desaceleração, a China não vai crescer mais 10% ao ano, porque o padrão de renda hoje na China é outro do que era quando ela crescia 10 anos atrás, 10%. Mas, apesar disso, quer dizer, em função principalmente da crise imobiliária, que eu acho que vocês acompanharam lá, você estava tendo uma desaceleração mais forte. E o governo chinês entrou, que vai usar outro instrumento de política econômica que, né, os governos têm, quer dizer, além da política monetária, que é a política fiscal. E ele vai usar isso no sentido de tentar recobrar a economia. Isso também tem um impacto, e tem um impacto positivo para o mundo e para os ativos de risco. Então, essa também é uma boa notícia, muito recente, nós temos que ver como esse fenômeno vai se dar ao longo acho que nos próximos meses, mas também é um impulso que eu acho que pode ter impacto relevante em ativos de risco de uma forma geral. Uma das coisas que eu acho legal do multimercado no portfólio é essa possibilidade de operar a juro não só no Brasil, né, mas também lá fora. Tem muita gente falando no momento sobre a NTNB, que paga IPCA mais 6, a gente vai chegar nela. Mas uma coisa legal é que o gestor de multimercado ele consegue operar também a NTNB lá de fora, ou o título público pós-fixado lá de fora, e ganhar com esses movimentos de queda ou de alta de juro, né? Então, eu queria entender como que vocês estão posicionados nessa tese para os Estados Unidos. Ainda dá para ganhar dinheiro com esse movimento de queda do juro americano ou de expectativa de queda do juro americano? Só antes uma explicaçãozinha, mais ou menos, do que a gente faz no nosso portfólio, tá? Eu acho que vocês já devem conhecer a Ibiúna, né? A gente é velho de guerra aí nesse negócio. Mas eu tenho a impressão que, quer dizer, basicamente a gente opera muito taxa de juros, taxa de câmbio, mas principalmente taxa de juros em vários países. Então, o nosso risco ele é diversificado. Eu estava vendo aqui a apresentação de crédito, se falou muito em diversificação para lá, diversificação para cá, que é fundamental em crédito, até mais do que aqui, porque em crédito você pode perder todo o seu capital, né, com um ativo, né, coisa que dificilmente acontece num fundo multimercado. Mas aqui também a gente tem diversificação. A gente tem uma diversificação que é muito mais geográfica, né? A gente não opera só Brasil. O Brasil compõe, e é uma parte importante do nosso portfólio, sempre vai ser, mas não é só Brasil. A gente opera, temos uma equipe de analistas e tal, operamos políticas econômicas, ou vamos dizer, operamos diferentes países, né, ao redor do mundo, exatamente na busca de uma certa diversificação. Dito isso, quer dizer, a gente vai escolhendo aonde a gente deve estar alocado. Grande parte desse movimento, o mercado já antecipa essa queda da taxa de juros americana, né, na taxa Selic deles, né, que chama lá Fed Fund, que começou agora. O mercado, a curva futura do mercado já antecipou grande parte desse movimento. Ele já está colocando a curva americana estava entre 5,25 e 5,5. Eles fazem sempre um range lá. Ele baixou 50 pontos, então está 4,75 para 5 agora. Mas o mercado futuro já prevê esta taxa para daqui a um tempo, daqui a um ano, né, já em 3,30. Né, quer dizer, já está grande, e isso toda a curva de juros, né, já antecipou um movimento que corresponderia a uma taxa Selic dos Estados Unidos, o Fed Fund,
algo entre 3 e 3,5. Isso já tá no preço. A gente acha que grande parte desse movimento já ocorreu, né? Mas a gente acha, e a gente, quando olha vários outros países, sobretudo países emergentes, em que a gente acha que, seguindo, né, cada país tem a sua idiosincrasia, as suas questões locais, mas a gente acha que ainda há muito prêmio em vários outros países em que esse movimento ainda não ocorreu. E é, em geral, nesses momentos que os fundos multimercado, de uma forma geral, e nós, quer dizer, em particular, costumam performar bastante. Nós estamos há algum tempo já sem performar, muito por causa desse atraso, dessa queda da taxa de juros americana, mas assim, a minha percepção é que agora as oportunidades estão muito mais visíveis a partir desse movimento americano e a partir de uma série de oportunidades em uma série de países. Eu estou falando assim do México, da Coreia, até da Suíça, assim, vários países em que há um movimento e uma oportunidade ainda de ganho nessa taxa de juros. Obviamente, você tem que analisar cada país, fazer a análise, né, idiosincrática, que a gente chama de cada país, da situação de cada país, e aí se posicionar nele. Pegando eu não falei nada de Brasil. Diga. A gente vai entrar em Brasil já, porque eu sei que todo mundo deve estar ansioso, mas pegando esse gancho de performance, assim, vamos dizer que a gente, por exemplo, recomenda multimercados para uma janela de pelo menos 3 anos. Nessa janela, fundo com um retorno consistente, boas equipes, costuma performar melhor, tem uma consistência de mais de 90% sobre o CDI. O mercado, e talvez muitos de vocês possam estar pensando, mas eu vi uma matéria falando que tem fluxo de saída de multimercados agora. Esse vai e vem dos investidores de multimercados é sempre o oposto do que você deveria estar fazendo. Normalmente, os investidores estão saindo no momento em que passou uma fase difícil do ciclo, e esse ciclo se repete, gente, muitas e muitas e muitas vezes. Então, tomar cuidado para não sair do multimercado no ano ruim. Isso eu aprendi com experiência própria, tá? Meu primeiro multimercado teve um primeiro ano ruim, há muitos e muitos anos, e eu, no fim do ano, eu falei, nossa, mas como assim? Perdeu para o CDI, tirei. E eu assisti de fora ao melhor ano dele, que foi o ano seguinte. Então, tomem cuidado para não olhar multimercado só na janela de 12 meses. Eu costumo falar, multimercado você não sabe brincar, nem desce para o play, porque você vai ficar ali um ano, vai sair xingando o multimercado. Invista numa carteira de multimercados diversificada para uma janela de pelo menos 3 anos. E eu estou vendo agora a recuperação de vários deles, infelizmente, depois que muitos investidores já saíram. Acho legal trazer esse ponto aqui. Vamos para o Brasil, tem outros pontos ainda de Estados Unidos, eleição americana, mas vou deixar um pouquinho para depois, porque o Toroz trouxe um gancho aqui interessante, né? Ele falou, a gente está olhando para... Porque, na verdade, o juro americano ele serve de referência para juros no mundo inteiro. Então, naturalmente, a gente espera que quando a maior economia do mundo corta juros, isso poderia ser um sinal para várias outras cortarem. E, de fato, a IBIUNA está posicionado nesses ajustes para baixo de juros em várias economias do mundo. Agora, qual o sentido do Brasil, dentro desse contexto, estar completamente na contramão? Não é estranho, Toroz, a gente está cortando o juro quando a maior economia do mundo está engatando um ciclo, subindo o juro quando a maior economia do mundo está engatando um ciclo de corte? O Brasil está subindo o juro, o Japão também está subindo o juro. Parecidos, né? E é por aí mesmo, e ficamos nisso aí. Não tem muito país mais que está subindo os juros, né? Então, lembra que eu falei das idiosincrasias? Temos que olhar para as idiosincrasias para tentar entender esse movimento. O Brasil está subindo os juros, partindo já de uma taxa de juro real que é alta, né? Ou seja, a taxa de juros no Brasil já está alta, a taxa de juros nominal e a real já está alta, né? E parece, né, iniciou um ciclo de alta, e parece que esse ciclo de alta, olhando aí, né, teve a decisão que a Luciana mencionou na semana passada, mas, assim, olhando a ata dessa decisão, que foi terça-feira, olhando hoje o relatório trimestral de inflação que o Banco Central solta, que é um ciclo que pode se prolongar e ir acima do que hoje começa a se discutir no mercado. Então, assim, temos que olhar o que está acontecendo no Brasil
para levar a essa situação, né? Não sei se você quer falar alguma coisa. Não, eu quero ouvir um pouco do que está acontecendo no Brasil. O risco fiscal hoje te preocupa? Você tem falado um pouco sobre isso, né? De onde vem essa nossa necessidade de subir juro? Então, assim, tentando simplificar, quer dizer, é assim, um país, tá, quando está administrando a sua economia, né, ele tem alguns instrumentos, tá? 2 que são os mais importantes, né, de fazer o que se chama política econômica, né? Tem outros, tá? Mas os 2 mais importantes é a política monetária e a política fiscal, né? A política monetária feita pelo Banco Central, em geral, o principal elemento é a taxa de juros, e a política fiscal, que é, né, os gastos, os impostos, a alocação de recursos que o governo faz a partir do que ele arrecada. Então, é isso. Tem outras políticas, tem tarifa, política de comércio exterior, tem vários outros aspectos, mas, assim, vamos pegar esses 2 que são, né, os elementos mais importantes. O Brasil, né, e aí, na medida em que você vai administrando essas 2 políticas, né, você tem um resultado para isso, uma resultante desse resultado, uma resultante desta política. Qual é essa resultante? É a sua dívida, né? Quer dizer, o governo passa a ter uma dívida na medida em que ele vai tendo política monetária, né? Portanto, ele tem taxa de juros e a política fiscal, e passa a ter uma dívida a sua dívida, que é a resultante final de toda a sua gestão econômica, né? Quando a gente olha a dívida, o endividamento do setor público brasileiro, né, quando a gente compara esse endividamento com as economias emergentes, obviamente eu não vou comparar com a economia com os Estados Unidos ou com o Japão, que emitem moedas, né, que podem financiar em dólar, que podem financiar na moeda forte, ou em euro, ou em ien. Quando você compara o endividamento do Brasil com as economias emergentes sistemicamente importantes, né, também não estou comparando com pequenas economias, mas com as grandes economias, o Brasil é o país mais endividado entre essas economias. Se não é o mais, é um dos mais, talvez com relevância de mercado, certamente é o mais endividado entre todas as economias emergentes. Aí, se você olha para o fluxo, o que é o fluxo? São os déficits que o país gera no ano, né? A dívida é o estoque, é o que você tem de dívida que vai passando, né, de ano a ano. E quando você olha para o estoque, quando você olha para o fluxo, que é o que acontece no ano, que é o déficit, né, que numa empresa seria o lucro ou o prejuízo dessa empresa, né, que é todo ano você vai lá e mede. Quando você olha o déficit principal, a gente discute aqui muito no Brasil, o déficit primário, etc. Mas do ponto de vista da gestão de risco, quando você tem que olhar o déficit nominal, ou seja, que é o déficit todo que o país tem. Inclusive, o déficit primário, só para resumir, o déficit primário são as receitas e as despesas que o país tem. O déficit nominal inclui a parte financeira do país, né, que é principalmente os juros que o país tem que pagar. E quando você olha esse déficit nominal, né, ele bateu, inclusive, mês passado, 10% num ano. 10% do PIB, de tudo que o país produz no ano, 10% é o déficit. Ou seja, você também tem um dos maiores, se não o maior déficit entre as economias emergentes sistemicamente relevantes. Ou seja, você tem o maior endividamento e o maior déficit. E aí você me pergunta por que a taxa de juros no Brasil é alta? Eu não precisa responder muito mais. Né? Quer dizer, ela é alta por causa disso. Perfeito. Né? Eu até ontem numa live estava falando com os clientes, né, como se fosse um tio seu que você vê que está gastando. Quanto que se ele te pede dinheiro, né, quanto de juro você vai querer para emprestar dinheiro para ele, né? Queria aproveitar esse gancho para falar do IPCA mais 6. O pessoal tem falado muito, né? Olha que oportunidade incrível de comprar esse título público, pagando uma taxa super alta, e vem assim falando desde o IPCA mais 4, 5, 6, 7, vai subindo, e nossa, que grande oportunidade. E está na boca dos investidores, né? E a gente sabe que o título público, se você carrega até o vencimento, de fato ele paga o que está ali,
né? Mas será que não pode ser ainda maior do que o que está ali? E isso que é a pergunta que eu queria fazer para você. O que você acha disso? Você compraria esse título para o fundo, ou seja, esperando uma valorização dele, né? Você se anima a comprar? Não. Por quê? É... Por causa de tudo isso, né, que você já explicou. Ele é o tio Gastão? Que eu acho? Bom, vamos especificamente sobre a questão nesse momento, né, comprar taxa de juros. Primeiro, assim, não estamos colocando aqui nenhum risco, nenhuma possibilidade em relação à dívida brasileira. Não é isso que eu estou colocando em nenhum momento. Eu estou realmente questionando a questão de preço. Nunca, primeiro, uma regra dessas básicas que os gestores seguem. Nunca é bom comprar qualquer título que tenha algum tipo de prefixação no início de ciclo de alta de taxa de juros. Essa é uma regra básica que a gente tem que seguir sempre. Porque o ciclo de alta de juros, né, você sabe como ele começa, você não sabe como ele termina. Então, calma lá, é só para pegar momentos semelhantes. Em 2013, quando o Banco Central começou a subir a taxa de juros, ela estava em 7,25, né? E havia toda uma discussão, não, é até 8,75, vai subir 150 basis points, agora estão dizendo que vai subir 200. Não estou fazendo comparações entre períodos, porque nunca é bom, mas só para dar uma coisa. Então, 7,25, 8,75. Ele foi parar em 14,25. Então, assim, primeira coisa, não compro papéis pré-fixados, e nesse caso tem uma pré-fixação, uma parte é inflação, a outra parte é o prefixado, que é os 6%, hoje já não é mais 6%, já é acima de 6,5%. Então, assim, eu não compraria nesse momento vamos olhar como vai ser esse ciclo de taxa de juros. Então, essa é a primeira forma de responder do ponto de vista de uma percepção de mercado. Outro aspecto que você pode olhar também é que a gente nunca deve olhar taxa de juros no país, sobretudo quando você compara taxa de juros, de uma forma isolada. E acho que isso é uma coisa um pouco técnica, mas que acho que todo mundo deve ter na cabeça. Porque quando todo mundo falava, poxa, há anos que eu ouço isso, né? Taxa de juros 6% em 2013, por exemplo, no pico lá da recessão e dessa taxa de juros que foi para 14%, né? A taxa de juros bateu 14%, essa taxa da NTNB bateu 7%, um pouco até acima de 7%. E todo mundo dizia, não, espetacular e tal, e agora está em 6, já está em 6,5%, parece muito bom. Tem só uma diferença em relação quando você compara com a taxa de juros no mundo. Naquele momento, a taxa de juros no mundo era muito mais baixa do que ela é hoje. Portanto, o diferencial de juros real daquela época em relação ao diferencial de juros real que a gente tem hoje, né, em relação, por exemplo, ao juro dos Estados Unidos, ele é muito menor. Então, não é só e não é apenas esse valor de 6, 6,5, é o que esse valor de 6,5 representa em relação ao resto do que está na taxa de juros no resto do mundo. Então, também tem esta análise. Então, por essas duas razões, nesse momento eu não compraria papéis prefixados a 6%. Perfeito. Eu já vou abrir para perguntas de você. Fixados não, perdão, indexados à inflação. Ou prefixado também, né? Fixados a 14, 12,5. Sei lá. Tá bom. Antes de abrir para as perguntas, eu queria falar um pouquinho de moeda. Dado que o nosso diferencial de juros em relação aos Estados Unidos subiu com esse movimento, isso deveria ser pró-real ou não? Como é que vocês estão posicionados em moedas? Eu acho, sim, acho que o real, digamos assim, ele ganhou uma série de, vamos dizer assim, incentivos externos, né, e de externalidades positivas, como os economistas adoram falar, nessa última semana, né? Quer dizer, a taxa de juros no Brasil subiu, portanto, isso é atrativo para quem tem real. Você tendo real vai ganhar mais em termos nominais, né? A taxa de juros dos Estados Unidos caiu, né?
E a China está anunciando, né, tem anunciado grandes estímulos que fortalecem as commodities, né? Por exemplo, ontem a ação da Vale subiu 5%. Isso é um estímulo, né, para países como o Brasil, que são exportadores de commodities. Tem um problema só no mercado de petróleo. O Brasil, hoje, o petróleo é um item importante para a taxa de câmbio no Brasil, da medida que o Brasil hoje é um exportador líquido de petróleo. E o petróleo está caindo por razões específicas daquele mercado. Mas, enfim, de uma forma geral, a gente pode dizer que na última semana, nos últimos 10 dias, o real ganhou uma enorme incentivo, uma série de incentivos. Pode ser que esteja atrasado. Em geral, esses movimentos se ajustam de forma muito, muito forte. Mas tudo isso foi suficiente para levar o real a 5,40, que estava, não sei como está agora. Assim, você devia, que é uma taxa ainda muito desvalorizada. Tenho a impressão que a percepção de risco Brasil, em função daqueles aspectos que a gente falou antes, tem pesado de forma muito significativa na determinação da taxa de câmbio. Ou seja, se com todos esses incentivos você não conseguir fazer com que a taxa de câmbio, que seria muito bom, inclusive para a taxa de juros, porque, né, tem impacto na inflação, se você não conseguir um processo de apreciação da moeda, eu ficarei bastante preocupado. Eu não tenho incentivo hoje, exatamente pela percepção de risco, a ficar comprado em real, portanto, vendido em dólar. Perfeito. Na Ibiúna, vocês têm uma equipe de bolsa também, né? A sua especialidade é mais ali no juro e no câmbio, mas, dada essa conjuntura, dá uma ideia para a gente de como vocês estão posicionados em Bolsa Brasil e lá fora? A Bolsa lá fora, em particular, né, nos Estados Unidos, acho que, em função de tudo que eu falei, né, desse soft landing, né, desse pouso suave dos Estados Unidos, acho que é bom para ativos de risco, acho que isso é uma posição que nós temos, gostamos dela e vamos continuar tendo, né? No Brasil, acho que a gente, no fundo macro, né, a gente opera índices, a gente não opera nomes específicos. Nomes específicos a gente só opera dentro da nossa equipe de bolsa, operações relativas. A gente está comprado numa ação e vendida noutra. A gente acha que não faz sentido um fundo multimercado ter um nome específico. Isso aí você faz num fundo de ações, né? Que nós temos também uma área de ações para fazer isso e que faz isso muito bem. Mas eu acho que no fundo multimercado, nomes individuais não são, em geral, não é um tipo de risco que a gente toma. A gente acha que bolsa no Brasil hoje tem uma série de oportunidades. É inegável que a equities, de uma forma geral, no Brasil ainda está barata, mas ela precisa ser feita por especialistas, por quem conhece. Tem vários setores e várias empresas com grande oportunidade. Eu fico contente que o Leon, nosso gestor responsável pela área de equities, vai estar aqui hoje à tarde para falar com vocês sobre isso. Boa. Então, eu vou partir aqui. Alguém tem alguma pergunta? Tem mãos levantadas aqui. Enquanto ela leva o microfone, eu vou só pedir para você falar um pouquinho de ouro, que foi comentado aqui, né? E realmente tem uma valorização muito expressiva esse ano. Como é que está o investimento de vocês em ouro? Ouro, assim, nossa visão de ouro, tá? Com tudo isso que está acontecendo, tá? Isso é bom para ouro, tá? Quer dizer, taxa de juros, né, no mundo caindo, iniciando um ciclo de queda, a China dando estímulo, commodities subindo, enfim, tem lá um conjunto de fatores que leva e que faz com que seja bom para o ouro. Só que o ouro subiu 28% nesse ano, em um ano. Então, acho assim, ouro ele deve fazer parte de um portfólio de qualquer pessoa. Eu sei que a Luciana, por exemplo, quando ela monta os portfólios dela, a recomendação dela de ter lá um portfólio em reais é ter lá um percentual em ouro, em dólar, etc, etc. Acho que sim, é o momento. Mas acho que, depois de ter subido 28%, quase 30% aí em 12 meses,
eu não acho que o ponto de entrada talvez não seja esse. Perfeito. Aí tem uma pessoa ali. Oi, meu nome é Natália. Prazer, Luciana, Mário. Eu tenho uma pergunta relacionada aos prêmios de risco que você falou. Com esse pouso suave se concretizando nos Estados Unidos, pode ser que os investidores olhem mais para mercados emergentes. Você vê um cenário positivo para o Brasil no meio dos outros mercados emergentes? A gente pode se beneficiar de algum carry trade ou alguma coisa nesse sentido? Eu vejo um cenário positivo para os mercados emergentes, de uma forma geral. Obviamente, o tamanho dessa positividade, ou seja, desse cenário otimista, vai depender de como vai ser o ciclo dos Estados Unidos, mas imaginando, tendo como cenário base um ciclo controlado, mas um ciclo de baixa que leva a taxa de juros dos Estados Unidos para algo como 3%, 3,25%, né? Eu acho que isso é um cenário bastante positivo para emergente. No Brasil específico, em relação aos outros países emergentes, eu acho que o Brasil vai sempre... Pode até, se o cenário for muito positivo, né, pode até ser positivo, pode até ser bom para o Brasil, naquela famosa linha de que quando o vento é forte, até a galinha voa. Mas eu vejo o cenário de que o Brasil vai estar sempre lagging, ele vai estar sempre atrasado em relação ao movimento. Se um movimento é X, nos mercados emergentes de uma forma geral, tá? O Brasil, eu acho que, em função das suas idiosincrasias locais, esse movimento vai ser X menos alguma coisa. Então, do nosso ponto de vista, para um investidor pode ser bom, mas do nosso ponto de vista, a gente acha que tem um retorno associado ao risco melhor estando em alguns outros mercados do que estando no Brasil. Mas isso é do ponto de vista pessoal. Eu sei que na pessoa física, obviamente, você não tem essa disposição de investir em vários países, etc. Então, se de fato o cenário se confirmar como bom, o Brasil pode, de fato, voar. Um pouco, mas pode. Pode perguntar. Bom, primeiro parabenizar aí, Luciana, Mário, brilhante aí os comentários. E eu tenho uma posição de carteira nos Estados Unidos e queria trazer um pouco o cenário político. Estou bastante preocupada com a escalada da guerra no Oriente Médio. O que você pode me dizer sobre isso, Mário? Enfim, o que vocês estão pensando sobre isso, né? Para além da agenda macroeconômica, como é que a gente olha para esse cenário político, geopolítico? Eu vou até somar com isso a eleição americana que está no título do painel, eu acabei não comentando aqui, então acho que perfeito o ponto que ela trouxe do cenário geopolítico e também de eleição, se você puder comentar para a gente fechar. Olha, o mundo mudou, né? Acho que todo mundo sabe disso. Aquele mundo, né, que nós vimos no início do século XX, integrado, em que, né, a globalização era talvez a grande novidade que esse século trouxe, a entrada da China na Organização Mundial do Comércio, enfim, todos aqueles eventos do início do século XX, hoje fazem parte de uma história de um passado. O mundo mudou. E não vou entrar aqui, porque também não haveria tempo sobre esse assunto, mas certamente é uma bela discussão para se ter e para se debater, mas, dado que o mundo mudou, tá, uma coisa que eu acho que tem, do ponto de vista econômico, consequências econômicas, é assim: os riscos geopolíticos vieram para ficar, eles mudaram de patamar. Essa ausência de que acabou a Guerra Fria e, portanto, né, ao mundo tão as primeiras décadas do século XXI que mudou. Hoje o mundo já é outro e, de fato, os riscos geopolíticos nós vamos ter que viver e conviver pelos próximos anos com riscos geopolíticos, né? Obviamente, todos nós desejamos, e acho que há hoje pelo menos uma concertação global de que, para que esses riscos geopolíticos não escalem cada vez mais e de forma
constante. Mas eles vão ter e vão existir. Nós vamos ter que ter. Acho que existem riscos geopolíticos, como você falou, no Oriente Médio, existem riscos geopolíticos na Europa, né? Existem riscos geopolíticos, talvez ainda não consolidados, mas que, né, provavelmente em algum momento vão existir na China, né, com a questão de Taiwan, ou seja, essas todas vão estar. O que nós temos hoje, o que nós temos visto hoje é que parece isso não ainda o tipo desse risco geopolítico que nós temos, eles parecem ter sempre impactos regionais sem ter impacto sobre a economia global. Dito isso, nós temos que acompanhar para ver como esses eventos, pelos próximos... E mais uma vez, quando a gente está falando de risco geopolítico, a gente não pode falar no próximo ano, a gente tem que falar pela próxima década ou pelos próximos 20 anos. Como é que esses eventos vão se desenvolver. Mas o mundo que nós estamos vivendo agora, esse mundo dessa terceira década do século, é um mundo completamente diferente daqueles primeiros 20 anos que nós vivemos. E aqui os fenômenos geopolíticos têm que ser considerados nos preços. Mas ainda, na minha visão, são eventos de impacto regional. Essa é uma coisa. Questão da eleição americana, que aí tem, essa sim, impacto de curto prazo, né? E nós temos que olhar muito. Minha visão, acho que quem disser que acha que, pela nossa análise, pela conversa que a gente tem com várias pessoas e vários especialistas, se alguém disser para você, olha, acho que fulano é favorito, o democrata ou o republicano são favoritos, das duas, uma, ou está mentindo ou não sabe do que está falando. Porque, assim, é absolutamente impossível hoje de saber quem vai ganhar a eleição. Ninguém sabe nada. Então, a gente tem que começar a fazer alguma... vai ser uma eleição muito apertada, decidida na franja dos eleitores, impactos de curtíssimo prazo podem ser decisivos na eleição, na medida em que a gente está falando de uma eleição muito apertada. Portanto, me parece que não dá para saber quem vai ganhar a eleição nos Estados Unidos. O que dá para fazer são algumas análises, sobretudo, de como vai ficar definido e quais são os riscos que um ou outro candidato, e mais do que isso, quando um candidato, como será a composição do Congresso americano dado a um candidato. Então, o que a gente tem que analisar aqui é se o Trump ganhar é uma coisa, se o Biden, se a Câmara ganhar é outra coisa, sim. Mas mais do que isso, se a Câmara ganhar e o Congresso for totalmente democrata, tanto o Senado quanto os deputados, a Câmara Baixa, qual é o impacto que isso tem sobre a economia? Se, de fato, for um Congresso que for a Câmara ganha, os democratas ganham, mas o Congresso, os deputados são democratas e o Senado é republicano, que é um cenário bastante plausível, é um tipo de governo. Já se o Trump ganha e ele consegue ter um red sweep, que chama, quer dizer, ou seja, que você tem republicano na Câmara e no Senado, o domínio é um governo. Se ele tiver um Congresso dividido, é outro tipo de governo. Ou seja, a ação de governo que pode ocorrer a partir dos Estados Unidos é a partir desta composição. Ou seja, não dá para saber nem quem são os dois, e embaixo, na Câmara, é difícil saber, é razoável você imaginar que talvez os deputados sejam democratas e o Senado republicano, mas mesmo isso ainda é duvidoso. Então, se isso acontecer, quer dizer, diferentes domínios no Congresso e diferentes controles no Senado e na Câmara dos Deputados, isso certamente limita a ação de qualquer um dos dois presidentes. Perfeito. Obrigada, Torós. Bom, assim, a gente já encerrou aqui, mais um minutinho, só porque eu vi que tem investidoras aqui que são iniciantes.
Se eu posso dar alguma recomendação como analista independente, que não recebe comissão nem de gestor, nem de corretora, nem de banco, nem de ninguém, monte uma carteira bem fundamentada, diversificada, com bons gestores para o longo prazo, olhando não só o quantitativo, também o qualitativo, e carregue, não fica pulando de galho em galho. Agora é a vez do ouro, agora é a vez que vocês vão estar sempre do lado errado. Então, essa é a minha recomendação. Obrigada, gente. Obrigada, Toros. Obrigado a todo mundo.